Conforme prometido, vamos explorar um dos principais requisitos que o BIM impõe ao seu software: a modelação orientada a objetos. Se está familiarizado com um software CAD, com certeza que está à vontade para criar linhas, arcos, circunferências, blocos CAD e outros elementos bidimensionais. Apesar de um software BIM também permitir trabalhar com este tipo de entidades, nenhuma delas será posteriormente exportada para um fecheiro IFC para ser utilizado noutro software. Por outro lado, se está familiarizado com a modelação 3D num software CAD, como seja o AutoCAD, o ZWCAD ou o SketchUp, fica a saber que este tipo de elementos tridimensionais também pode ser importado ou realizado num software BIM, mas apenas terão valor para efeitos de processo se lhes atribuir uma classificação por forma a que ele assuma o comportamento que dele desejamos. Em todo o caso, mesmo apesar disso, não são considerados objetos BIM de pleno direito, uma vez que não são elementos paramétricos. Quando falamos em modelação orientada a objetos, estamos a falar, na realidade, de modelação de elementos arquitetónicos que obedecem a regras geométricas, topológicas e de relacionamento entre si. Quando modelamos um edifício em 3D num modelo BIM, por norma, não modelamos sólidos tridimensionais básicos, mas acrescentamos ao nosso projeto paredes, portas, janelas, escadas, lajes, corrimãos, entre muitos outros elementos construtivos. O processo de modelação orientado a objetos estabelece assim que todo modelo criado é a representação de um objeto real ou realizável. No software BIM, todos os objetos que fazem parte do modelo são identificados através de um ID único que o distingue dos restantes objetos existentes no modelo, quer estes sejam do mesmo género, paredes, portas, janelas, entre outros, ou sejam de géneros diferentes. Mais tarde iremos chamar-lhes classes. Todos estes objetos, como já referi, têm associadas a eles propriedades e atributos que os caracterizam sob os mais variados aspectos, comportamentos e ou funcionalidades. Objetos que são do mesmo tipo são agrupados em diferentes classes. Uma classe é, portanto, um grupo de objetos com o mesmo tipo de atributos e funções, como, por exemplo, as paredes. De modo a identificarmos melhor cada um dos objetos que colocamos no projeto, existem as etiquetas, conhecidas também como tags, que são compostas por três características fundamentais. A primeira diz respeito àquilo que eu já referi, que é o ID, e que é um elemento único. O segundo está relacionado com os atributos e valores do objeto, nomeadamente dimensões lineares, áreas ou volumes. E, finalmente, temos as funções e comportamentos, como, por exemplo, a compatibilidade térmica do objeto em função dos seus materiais, entre muitos outros. Em resumo, podemos dizer que no BIM tudo o que tem valor para o nosso projeto são objetos e que estes são constituídos por um ID único, um conjunto de atributos e um conjunto de funções. Quando os objetos partilham o mesmo tipo de atributos e o mesmo tipo de funções, estamos então a dizer que estes pertencem à mesma classe. Como exemplo, exploremos quais são os atributos que pode ter um projetor de iluminação inserido no modelo BIM. Além do ID, um dos atributos deste objeto é a sua forma, o espaço em que está inserido, o seu custo, a intensidade luminosa, o consumo de energia, a potência, que pode ser opcional, se está ligado ou se está desligado, outro atributo que eventualmente pode não constar em algum software BIM. E todos estes são atributos que nos ajudam a descrever aquilo que é um projetor, que podem ser comuns, por exemplo, a uma lâmpada incandescente normalíssima, que pode ter perfeitamente outra forma,
completamente diferente, uma diferente intensidade luminosa, um tipo diferente de consumo de energia, uma potência completamente distinta e pode estar ou não ligado, mas não partilha todos os mesmos atributos. Por exemplo, com uma parede ou uma porta. Eventualmente, alguns dos atributos serão comuns, como a forma ou o espaço em que está inserido, mas nunca a luminosidade, a potência, o consumo de energia será um atributo semelhante. Mas porquê que a modelação orientada a objetos é assim tão importante na metodologia BIM? Em primeiro lugar, porque facilita a modularidade, ajuda na manutenção do próprio edifício e simplifica a interface do utilizador do próprio programa BIM. Agora que já sabemos que todos os objetos têm atributos e que estes no seu conjunto constituem uma classe, vamos depois explicar o que são classes e como é que estas estão estruturadas no modelo BIM.